Eu sei que este vídeo pode parecer estranho por causa desses efeitos, mas este assunto é um assunto que tem inquietado muitas pessoas no meio cristão, que é com relação aos sinais, os dons de cura, milagres, profecia, línguas estranhas. E existe uma doutrina chamada cessacionismo, que ainda está muito presente em igrejas históricas, como presbiterianas, batistas. Eu posso dizer da Presbiteriana Independente, da Batista, da Convenção Batista Brasileira, porque são denominações pelas quais eu passei. Eu, eu fui batizado por aspersão quando eu tinha pouco mais de 2 meses de vida, no dia 25 de dezembro de 1974. Aí e eu essa a igreja da qual fazia parte, ela, os mais jovens não, mas os mais ortodoxos, eles de uma certa forma criam nessa doutrina do cessacionismo, assim como também muitos na igreja batista, da qual passei a fazer parte em 2006, fui batizado por imersão na igreja batista, numa igreja batista da Convenção Batista Brasileira. E os mais ortodoxos, os batistas mais ortodoxos também acreditam nessa doutrina. O que seria o cessacionismo? É quando é a crença de que os dons espirituais, como cura, línguas, milagres, profecia, revelação, esses dons terminaram a partir do momento que o último apóstolo morreu, ou seja, no período do Novo Testamento. Até enquanto o último apóstolo permaneceu vivo, no caso João, e o cânon bíblico foi fechado, ou seja, a Bíblia foi concluída, o Espírito Santo não se manifestou mais de maneira sobrenatural, com curas, milagres, profecia, revelação, línguas. Então, esses dons existiram durante o período da Igreja Primitiva, até meado do ano 90, final do século I depois de Cristo, que é quando, teoricamente, o apóstolo João morreu. Segundo dizem os historiadores, o único apóstolo que não morreu martirizado, que não morreu assassinado. E então essa doutrina crê que não há mais nenhum tipo de dom assim especial do Espírito Santo, inclusive profecia e revelação, porque toda revelação está contida na Bíblia, está contida na Palavra de Deus. Então, praticamente, essa doutrina ignora todas as incontáveis manifestações do Espírito Santo ao longo da história, inclusive do período pós-apostólico. Eu vivi isso, eu pessoalmente vivi uma experiência de alguém me abordar na hora do almoço, do nada, conversar comigo, perguntar se eu era evangélico e tal. Uma mulher assim de uma certa idade veio atrás de mim, apareceu do nada e falou que eu estava passando uma situação difícil. E ela falou que eu receberia a resposta a respeito daquilo que estava acontecendo comigo e tal. E aconteceu com outras pessoas da minha família, de receber de pessoas surgindo do nada, falarem algo a respeito do que poderia acontecer com a pessoa, preparando uma pessoa para algo que poderia acontecer. E aconteceu com uma avó minha, minha avó materna, dela receber uma pessoa em casa, uma pessoa que ela nunca tinha visto, dizendo que sabia da situação dela, e de repente essa pessoa vai embora e nunca mais aparece. Então são teofanias. Eu acredito que isso são teofanias, que são manifestações de Deus por meio de pessoas. Porque onde eu estou querendo chegar com isso? Porque eu aprendi, como eu estava falando, em 2006 eu fui batizado de novo, dessa vez por imersão, só que antes desse batismo eu passei para a classe de doutrinas. E essa classe de doutrinas da Igreja Batista, eu aprendi que existem 5 manifestações do Espírito Santo, que uma delas é a criação, a outra é a própria história da humanidade, a terceira é a Bíblia, a
palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. O quarto são os milagres, que são manifestações sobrenaturais de Deus. E finalmente Jesus Cristo, que o Filho de Deus encarnado, que morreu por nós, que por meio do qual hoje temos livre acesso a Deus, porque antes não era possível, porque tinha que oferecer sacrifício, tinha que recorrer ao sacerdote, sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote podia ir ao Santo dos Santos uma vez por ano. Mas a partir do momento que Jesus veio, o véu se rasgou, todos nós, a partir do momento de nossa fé em Cristo, temos livre acesso a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, onde é que se encaixam, então, essas manifestações milagrosas do Espírito Santo? Onde é que tudo isso se encaixa? E se nós pararmos para pensar em todos os relatos de manifestações do poder de Deus, de manifestações sobrenaturais no período pós-apostólico, por exemplo, quando uma pessoa que você nunca viu na sua vida aborda você, fala da sua vida, dá conselhos para você, e a ponto de você ter certeza de que aquela pessoa foi enviada pelo próprio Deus, isso é Deus se manifestando por meio da criação, ou seja, por meio de um ser humano. E como Deus se manifestou na história? Por exemplo, citando apenas um caso. Em 1962, houve a crise dos mísseis lá em Cuba, plena Guerra Fria. Os Estados Unidos estava lá, acho que um avião de espionagem dos Estados Unidos encontra mísseis nucleares soviéticos em Cuba, e durante 13 dias o mundo passou por uma situação real de a qualquer momento poderia estourar uma guerra nuclear que destruiria o mundo inteiro. Tanto o Khrushchev da União Soviética, o líder soviético, tanto como Kennedy, presidente dos Estados Unidos, sabiam disso, que uma guerra entre os dois países acabaria com o mundo, e já estava caminhando para isso. Milhões de pessoas no mundo inteiro oraram pelo mundo, pessoas subiam as montanhas para ver o pôr do sol como se fosse o último. Enfim, foram 13 dias, acho que os 13 dias mais dramáticos da história. E só que aí do nada, assim, o Khrushchev deu ordem para tirar todos os mísseis de Cuba, mandar de volta para a União Soviética. Eu tenho certeza que aí foi a mão de Deus, no caso, a manifestação de Deus na história. Aí acontece também a criação, como já falei, pessoas, Deus usou até a mula lá de Balaão, Deus se manifestou por meio da criação. E já assisti um vídeo a respeito da unção da galinha, que por mais que muitas pessoas achem absurdo, achem uma loucura, mas é possível sim acontecer. Deus pode se manifestar até por meio de animais. Os milagres, né, como muitos relatos de cura, muitos relatos de libertação, o próprio exorcismo é um milagre. A conversão é um milagre também, principalmente de pessoas rebeldes, pessoas... existem muitos relatos de pessoas que passaram por situações de quase morte e quase morreram, praticamente chegaram até a sair do corpo, mas Deus mandou essas pessoas de volta, essas pessoas voltaram à vida e hoje estão testemunhando o poder dele, pregando o evangelho com suas palavras, com suas atitudes, com seu testemunho. E existem, no caso também, o próprio Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, Jesus fez muitos milagres, Jesus se manifestou, Jesus apareceu, inclusive depois de ressuscitado, ele mesmo foi as premissas da ressurreição, enfim. Praticamente no período pós-apostólico também, Jesus com certeza apareceu em sonhos para muitas pessoas, Jesus se manifestou de muitas maneiras para muitas pessoas. E no vídeo lá que eu falo sobre fadas e anjos, eu faço um resumo a respeito da teofania, de casos de teofania, como lá na fornalha de fogo ardente, que até Nabucodonosor, um rei pagão, viu Jesus. Um rei pagão chegou a ver Jesus. E também o apóstolo Paulo teve várias visões com Jesus, além da visão lá na estrada de Damasco, ele viu Jesus várias vezes, e o livro de Atos relata, acho que pelo menos 2 ou 3 dessas ocasiões, que o Jesus conversa com Paulo. Então, só para relatar, assim, evidenciar que a doutrina do cessacionismo é uma doutrina que praticamente limita a ação do Espírito Santo a uma época,
como se o Espírito Santo não agisse hoje. Sim, o Espírito Santo age hoje, ele continua agindo, ele continua agindo poderosamente, inclusive, chegando até ao ponto de impedir guerras, chegando ao ponto de reverter situações impossíveis, de trazer de volta à vida pessoas desenganadas, curar pessoas, curar câncer, curar AIDS, enfim, as mais diversas situações. E com relação à glossolalia, ao dom de línguas, eu, como faço parte de uma igreja pentecostal, eu estou começando a entender como funciona isso. Eu ainda não falo línguas estranhas, se tiver que acontecer, eu quero que aconteça de uma maneira espontânea, de uma maneira assim, sem, que não seja forçada, mas eu estou começando a compreender como funciona isso e como isso é usado para glorificar Deus e para edificar a igreja. Então aqui eu lerei alguns textos bíblicos para evidenciar isso que eu estou falando, de que a doutrina do cessacionismo, na verdade, eu particularmente considero um equívoco, porque limitar o Espírito Santo a uma determinada época é praticamente negar tudo que ocorreu daquela época até hoje, e o que ainda ocorrerá até Jesus voltar. Então, esses textos bíblicos que eu lerei aqui evidenciam isso. Primeiramente, eu lerei Deuteronômio 18, 22, que fala o seguinte: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, aqui fala que existirão profetas, e como existiram profetas depois de Moisés, inclusive existem profetas hoje, e aqui fala como saber se um profeta está falando a verdade ou não. Então aqui dá uma introdução ao discernimento de espíritos, ao qual falarei mais para frente, ao qual detalharei mais para frente, que é um dos dons do Espírito Santo. E aqui fala que se aquilo que o profeta falar se cumprir, esse profeta é de Deus. Se não se cumprir, esse profeta não é de Deus. Então já dá um alerta aqui. Inclusive mostra que a profecia era algo que estava prevista, que existiria, inclusive nos nossos dias. Se nós analisarmos a Bíblia como um todo. Como, por exemplo, lá em Joel, a famosa profecia de Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 32, que seria citada por Pedro, lá em Atos 2, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora veja só esse detalhe: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, aqui não fala do período apostólico, aqui fala de nossos dias, dos dias precedentes à volta de Jesus, os sinais que ocorrerão pouco antes da volta de Jesus. Então, aqui evidencia que os dons do Espírito Santo, inclusive os dons sobrenaturais, continuariam existindo até os nossos dias, inclusive na época da volta de Jesus. E continuando aqui: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Obviamente aqui não fala apenas do período de perseguição na época apostólica, mas também fala de nossos dias, que inclusive pode até ser uma referência à grande tribulação, aqueles que ficarem depois do arrebatamento, pode até ser uma referência como essa, mas de qualquer forma é uma evidência de que os dons do Espírito Santo continuariam existindo, inclusive na era pós-apostólica. Continuando aqui, o próprio Jesus falando o seguinte, em Mateus 28, de 18 a 20, quando ele enviou os discípulos para pregar o Evangelho, ele falou o seguinte, aqui o Mateus relatando: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, falou aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui fala do final dos tempos. Ou seja, essa mensagem aqui, essa ordem, não era apenas para os discípulos, com os quais Jesus estava falando naquele momento. Era uma ordem para todos, inclusive para os que viriam muitos anos, séculos depois dos discípulos, inclusive nós. É uma mensagem para todos nós também. E para aqueles que virão depois de nós até Jesus voltar. Então essa é uma palavra que vale também para nossos dias. E mais um sinal de que a doutrina da cessação na verdade é um equívoco. E aqui no Evangelho de João, capítulo 14, primeiramente, dos versículos 16 a 18, diz assim, Jesus, nas últimas instruções dos discípulos: E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí no versículo 26, do capítulo 14: Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. No capítulo 15, versículos 26 e 27, diz também assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. E finalmente, no capítulo 16, versículos 7 a 16, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, no caso do diabo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aí depois, no caso do apóstolo Paulo e os que viriam depois, complementariam tudo isso. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Aqui Jesus fala no antes de enviar o Espírito Santo. Então, para encerrar aqui, o trecho que fala lá dos dons do Espírito Santo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11, que menciona inclusive o dom do discernimento de espíritos. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, isso aqui é autoexplicativo, não tem nem o que questionar. O Espírito, ou seja, Deus é soberano, Deus opera da maneira como Ele quer para promover sua honra, sua glória, e Ele continua agindo poderosamente, inclusive em nossos dias. E lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21, falando sobre os profetas. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, e continuam falando até hoje. E se você ainda tem dúvida a respeito de se uma profecia é de Deus ou não é, peça orientação a Deus, recorra a Deus se você tiver alguma dúvida sobre alguém, por exemplo, alguém que fala para você: Deus me mandou dizer o seguinte, isso. Se você tem dúvida se o que a pessoa falou é verdade ou não, presta atenção no que diz aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, voltando lá que tem esse Deuteronômio que Moisés falou, preste atenção em tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você vê,
e coloque diante de Deus, peça discernimento, peça sabedoria a Deus para se esclarecer a respeito de tudo isso, tudo mais que virá. Então, se esse vídeo edificou sua vida, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E até depois, se quiser.